Agora, me diz uma coisa, você chamou a atenção das crianças nos 7 anos, só que os meus filhos, os filhos de um monte de gente, vão para a escola muito antes dos 7 anos. Minha pergunta seria esse segundo abandono, vamos dizer, o termo é inapropriado. Eu saí do útero da minha mãe e já senti aquele choque. Quer queira ou quer não, sair do conforto, como nós já falamos aqui. Tem gente que sai por fórceps, tem gente que leva tapa na bunda e começa a chorar. Isso. Já é uma agressão e tal. Então, aí eu fico com o amparo dos meus pais. Pequenininho, eu estou crescendo, que é o meu futuro, depende desse amparo nos primeiros anos, como você disse, a minha formação, o meu berço. E, de repente, aos 3 anos, vamos dizer, por causa da vida, por causa que meu pai e minha mãe trabalham, eles me largam numa escola. Então, a criança sente isso. Ele não quer os professores, ele quer o pai e a mãe dele. Como é que você acha que esse é um fator também que pode ajudar numa coisa que fica impressa na gente, para a gente ter essa tendência à separatividade? Muito, porque isso a criança sente isso como um verdadeiro sofrimento, um verdadeiro abandono. Também penso assim. Só que existe, na época atual, a necessidade, muitas vezes, dos pais, dos dois trabalharem fora e tal. Não é aquela família mais que a mulher ficava em casa com um monte de filho, morava o avô, a avó, então tinha os agregados, né, aquela vida de fazenda. Não é mais essa realidade, né? Hoje em dia, pai e mãe têm que trabalhar, a criança tem poucos irmãos, se tiver. Então, o ideal seria que essa escola, essa creche que vai receber essa criança, fosse o mais próximo possível uma reprodução do lar dela. Então, teria que ter uma cuidadora, né, que fosse aquela figura materna, a mãe de todos ali. Então, as atividades... É um absurdo você exigir de uma criança antes dos 7 anos. A própria lei nunca permitiu isso, mas cada vez mais as pressões do mercado vão mudando a lei, né? Mas por que sempre foi proibido alfabetizar antes dos 7 anos? Porque antes dos 7 anos, a energia vital da criança, ela está sendo toda usada para formar os seus órgãos. Se ela for desviada para atividades intelectuais, vai enfraquecer o corpinho dela e ela vai sentir isso na forma de doenças mais tarde. Então, as atividades ali é o quê? É deixar a criança brincar, é brincar com a terra, é subir em árvore, é brincar de roda, de mão dada, é imitar as coisas que são feitas dentro de casa, que é varrer, limpar a casa, fazer uma massa de pão, fazer um bolo, plantar a sementinha, feijãozinho, para ver o feijãozinho nascer. Então, esse seria o ambiente ideal de uma creche, né? E poucas escolas oferecem isso, mas tem muitas que oferecem, né? Claro. Então, mas a questão principal ainda que eu vejo aí é que nesse processo de desenvolvimento do ser humano, ele vai muitas vezes perceber o quão frágil também ele é. Não tenha dúvida. E isso, muitas vezes, vai trazer uma insegurança nata que vai tentar ser suprida de alguma forma, né? Então, muitas vezes a gente observa que certas necessidades que a pessoa tem de poder, né? Seja num encargo, assumir um cargo no condomínio, numa associação, numa instituição, é muito mais encargo do que qualquer coisa, mas as pessoas, algumas pessoas têm uma necessidade, uma fome de poder muito grande, que é justamente para aplacar um pouco esse desvio de dizer... É um pseudo-suprimento, é um suprimento que ele busca. Hein? Ele busca um pseudo-suprimento para aquilo lá, né? Exatamente, é um desvio, na verdade. Sim. E isso, Grego, segundo os cientistas, os psicólogos,
os médicos e tal, não é uma atividade natural do ser humano, porque uma necessidade natural é você sentir fome e buscar alimento, sentir água e buscar bebida, mas é uma coisa aprendida. A nossa sociedade funciona toda em cima de competição. Então, desde a mais tenra infância, a gente está aprendendo a levar vantagem a ser mais que os outros para poder ter mais que os outros.